caverna, teve que abandonar o reino por alguns anos. Quando eles viram que ele estava morto, correram para dar o aviso a Davi, imaginando que Davi ia ficar feliz, porque ia se acabar a peleja. Mas quando a notícia chegou em Davi, então o sentimento de pai em Davi, ele se aguçou, irmão. E ele não pensou na perseguição que ele estava sofrendo, ele pensou no filho que ele havia perdido. Mostrando, irmãos, que o sentimento de pai, sentimento de mãe, ele é uma coisa muito forte, que está muito além de outras coisas. E no caso ali de Davi, era o rei, então aquele que ele acreditava que ele tinha que proteger os seus filhos. Mas por o decorrer do seu reinado, por circunstâncias adversas, Davi teve que ver o seu próprio filho ser morto pelo seu próprio exército, mas aquilo não deixou Davi feliz, mostrando que nós, como pais, ainda que nós vejamos os nossos filhos às vezes errando e às vezes em desobediência a nós, mas nós como pais, nós sempre temos que estar preocupados com eles, entendendo, irmãos, que a responsabilidade é nossa como pais. Muitas das vezes o filho está errando, porque nós também erramos na educação, na criação, na forma como ele foi educado. Uma das coisas que às vezes a gente como pai erra muito, e Davi foi exatamente um desses, não era nem o fato dele ser distante, mas era o fato dele, como ser um rei muito poderoso, famoso em Israel, ele fazia sempre a vontade dos seus filhos, ao ponto de Absalão não saber o que era ou não do seu pai. Mas chegou o momento que Absalão, ele tomou uma decisão que era necessário Davi dizer não, mas ele não estava acostumado, e agora ele era um adulto, alguém que se considerava apto para assumir o lugar do seu pai no reino. Mas Deus não havia dito que seria ele, mas sim que seria Salomão. Mas ele não se contentava com aquilo, mas diante da forma como ele foi educado pelo seu pai, ele disse: olha, eu vou tomar o reino e meu pai não vai poder dizer nada. Mas ele fez tudo aquilo, irmãos, mas Davi guardava o amor de pai no seu coração. Trazendo para nós como cristãos, irmãos, nós vamos observar que Deus, ele trabalha assim conosco. Só que Deus, ele não erra na nossa educação, ele não erra na forma de nos criar, quando nós nascemos de novo para Deus. Mas ainda assim, muitas das vezes, nós se desviamos dos conselhos de Deus, dos caminhos de Deus, mas nem por isso Deus nos abandona. Nós vemos isso na passagem do filho pródigo. Ainda que o filho pródigo pegou tudo que o pai lhe deu, foi para longe, gastou tudo, mas quando ele caiu em si e voltou, o pai estava esperando de braços abertos e lhe deu uma nova chance. Então nós somos filhos de Deus, e muitas das vezes nós se desviamos dos conselhos de Deus, se desviamos dos planos de Deus, e isso não é porque Deus errou na forma de nos educar. Nós, como pais humanos, muitas das vezes erramos a forma de educar os nossos filhos, e eles tomam decisões erradas muitas das vezes por não ter tido uma educação da forma correta. Mas nós, diante de Deus, muitas das vezes tomamos decisões erradas porque nós decidimos de conta própria, ainda que bem ensinado, ainda que bem educados no sentido espiritual, ainda que tendo um bom professor chamado Espírito Santo, ainda que tendo uma boa direção, uma boa bússola chamada Palavra de Deus, mas muitas das vezes nós decidimos que devemos se distanciar, aleluia, dos conselhos do nosso Pai Celestial. Mas Deus, ele nunca vai deixar o seu sentimento de Pai por mim e por você. E no momento em que eu e você se colocar de volta aos braços do Pai, certamente ele, como um Pai amoroso e bondoso, ele vai estar de braços abertos. Mas também nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que
que um pai que ama um filho, ele corrige o filho. Então, nesta caminhada de desobediência, é possível que o nosso Pai Celestial venha a nos corrigir. E muitas das vezes a correção, ela vai doer. A correção, às vezes, vai fazer você chorar. Porque o filho, quando apanha do pai, às vezes da mãe, que tem menos força, ele fica rindo quando ele já está grandinho. Mas quando o pai pega o filho para dar umas pisas, muitas das vezes o filho chora, o filho grita, o filho esperneia. Mas então, irmãos, quando Deus está nos corrigindo como pai, muitas das vezes a correção vai doer, vai nos fazer chorar, vai nos fazer muitas das vezes ficar triste, mas tenha por certo que Deus está corrigindo, porque Ele te ama. Porque se Ele não te amasse, Ele olhava você caindo no abismo e dizia: vai, meu filho, pode ir, que eu não estou nem aí para você. Mas Ele está dizendo: eu não quero que você vá, eu quero que você fique do meu lado, porque na casa do Pai, aleluia, há abundância de pão. Na casa do Pai, até os jornaleiros, eles têm abundância de pão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o melhor lugar para nós estarmos, irmãos, é na casa do Pai. E na casa do Pai não falta nada. E o filho pródigo, ele se deu conta disso depois que ele estava longe. E ele disse: olha, eu vou levando riqueza, eu vou levando tudo, aí eu vou ficar por aí vivendo uma vida regalada, e meu pai, eu não estou nem aí para ele. Mas quando ele se dá conta que ele gastou tudo que tinha, ele diz: até os jornaleiros do meu pai, eles têm abundância de pão. E é importante observar que eu falo de jornaleiros, irmãos, que não eram empregados, que estavam empregados por tempo indeterminado. O jornaleiro era alguém que era encontrado durante o dia para que ele fosse cumprir uma jornada de trabalho, alguém que estava andando ocioso. Mas ele diz: até esses que não são os que estão na casa do meu pai diariamente, mas até aqueles que ele pega pelo meio-dia, pelas 3 horas da tarde para cumprir uma tarefa, quando eles chegam na casa do meu pai, tem abundância de pão, aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus ele sai, aleluia, pelas bocadas, pelas esquinas, por todos os lugares, em busca daqueles que estão perdidos, irmãos, não importa a hora, não importa o tempo, mas é só você chegar na casa do Pai e Ele vai te dar bom alimento, alimento de qualidade, porque Ele é um Pai amoroso e Ele não vai dar qualquer coisa para o seu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Então importa que nesta noite nós também nos remetamos ao nosso Pai Celestial, que é o Pai que nos gerou de novo, porque nós somos novas criaturas. Com esta palavra, irmãos, nós queremos parabenizar a todos os pais, tanto os que congregam aqui como os que estão visitando hoje. Que Deus, o bom Pai, que Ele é teu Pai, é Pai do teu filho, é Pai do teu Pai, é meu Pai. Este Pai, Ele venha, bendito seja o nome do Senhor, cobrir-te com bênçãos do céu, e que Ele possa dominar a tua caminhada, e que tu possa ser um bom educador dos teus filhos, e que tu possa ser um bom exemplo dos teus filhos, e os teus filhos olhem para você e tenham boas coisas para contar de você, assim como a gente pode olhar para Deus e dizer: Deus, tu és bom, tu és misericordioso, tu és bondoso, tu és o meu Deus, tu és verdadeiro. Que a gente possa olhar para os nossos pais e ver neles verdade, ver neles seriedade, ver neles, aleluia, corações puros, que a gente possa ter segurança de estar do lado do nosso Pai, amém? Eu não tenho mais pai, irmão, não cheguei nem a conhecer o meu pai, não sei nem o que foi ser criado por um pai, mas Deus tem nos dado o entendimento para entender o que é ser pai. Inclusive, o primeiro filho que nós educamos, que não é filho de sangue, tivemos dificuldades de educar porque não fomos criados por um pai. Mas Deus, Ele tem nos dado um entendimento de uns dias para cá do que é ser um pai, mesmo nós não tendo sido educados por um. Amém? Então, parabéns a todos. E aí, nós vamos convidar os pais, que são pais, inclusive tu aqui, papai, né? Os pais que venham aqui para frente, tá? Todos os pais, só os pais. Agora as crianças fiquem aí.
Fique aí, crianças, é só os pais.